pessoas, tudo bem com vocês? Eu quero falar sobre um movimento que é comum da cultura pop em geral, de coisas que a gente assiste, que é essa escalada dos vilões. Eu vi Homem-Formiga e eu vou fazer um vídeo só sobre esse filme, um review do caos sobre esse filme. Aguarde. Mas muita gente tá ansiosa pra saber sobre o Kang. O Kang é o novo grande vilão da Marvel, porque tem um Thanos e reuniu tudo aquilo. E aí agora ele tem que ser mais poderoso, ele tem que ser maior, ele tem que ser mais influente, tem que ser um negócio mais impossível. E eu fico pensando nessa crescente, sempre tem que ter um vilão maior e mais poderoso. Agora sim tudo vai se destruir. É a Dragon Ballização dos vilões, sabe assim? Eu não vi Dragon Ball. O quê? Eu sei que vocês vão me xingar por causa disso, eu não vi. Você é idiota e burro e não entende as coisas! Mas todo mundo que viu fala disso, assim, sempre tem. Eles vão enfrentar o vilão, mas não, agora esse é o vilão, mas não. É porque você não tinha visto esse vilão, porque esse vilão. Não. Esse não é nada perto do outro, o outro é muito maior. E o poder é sempre muito maior. E aí o mocinho também tem que ter um poder que ultrapassa a razão e a lógica. E começa a ficar meio estranho, porque fica exagerado, extrapola qualquer proposta que você bolou inicialmente. E não é necessariamente isso que vai fazer a gente gostar das produções. Mas a gente tem tendência a buscar isso. Deixa eu dar um exemplo disso daí tudo depois da vinheta. Outro filme que o pessoal tá falando que tem isso, no momento que eu tô gravando esse vídeo eu ainda não vi, mas estão falando a mesma coisa do John Wick, o último John Wick 4. O vilão tem que ser mais poderoso, do mais poderoso, do mais poderoso. E aí, pra enfrentar isso, o John Wick acaba ficando também mais poderoso, mais indestrutível. E eu meio que entendo o pensamento por trás disso. Eu acho que todo mundo entende o pensamento por trás disso, né? Você vê um filme e você viu uma ameaça e o herói do filme lutando pra vencer esse desafio, você não quer ver um filme que vai vir depois que ele enfrente algo mais fácil. O desafio tem que ser sempre maior. Então uma das coisas que escritores acabam pensando é que o desafio tem que ser maior, não só o vilão, né? O vilão tem que ser mais poderoso, influente, coisa assim, mas de repente o estrago que ele causa pode ser cada vez maior. Eu vi isso muito acontecer em 24 horas. 24 horas. Vale dizer aqui o quanto eu amava essa série. Eu lembro que a primeira temporada era fantástica e era sempre isso, a crescente do perigo. Na primeira temporada era um candidato à presidência e o Jack Bauer tinha que resgatar a família dele e o candidato à presidência. Depois, nas outras temporadas, aí ele já estava servindo ao presidente, então já era um perigo maior. E na outra temporada tava salvando o mundo, tal, meu Deus. E aí na quinta temporada os caras pensam, cara, e se... Porque o americano ele vai se colocar muito como o protetor do mundo. Então pra eles, qual é o pior perigo? Se o próprio presidente for o vilão. E se acha que eu tenho medo de meter uma bala na sua cabeça? O senhor não me conhece. Mas ela foi uma temporada muito boa, de fato. E aí depois acabou. Não, a gente tem que continuar, porque, né, tá ganhando dinheiro, produz mais. Não, agora que vai ter uma ameaça terrorista que vai pegar mais, não sei o quê. Então começa a ficar muito forçado, né? Que é um problema que eu vejo nos filmes da Marvel, no universo cinematográfico da Marvel agora, assim. Sempre tem que ser um grande perigo, explosões e coisa. Então sempre tem um vilão que vai destruir toda a cidade. Não só a Marvel, né? A DC também tá passando por isso. Teve o último Shazam agora, tem uma briga destruindo a cidade toda. Eu falei, cara, por que não chegou aí o Super-Homem, Mulher Maravilha? Mulher Maravilha até chegou no final, tipo, dane-se, né? No Homem-Formiga eles conseguiram até resolver isso agora porque tudo se passa dentro do Quantum Realm, né? Do reino quântico. Então pode acontecer uma guerra, uma batalha ali, ninguém vai saber, beleza. Toda a batalha do Homem-Formiga foi só uma coceirinha na mão de alguém. Mas nos outros filmes não, tem todas essas batalhas muito gigantes. Cara, os Eternos parou uma estátua gigantesca saindo do planeta Terra, sabe? Começa a cada vez ficar mais forçado. Deixa eu dar um exemplo dessa escalada de loucura. Já sei, eu vou me tornar o maior editor de Jacarepaguá. Não, do Brasil. Não, do YouTube. Vou me tornar o maior editor do YouTube. Melhor ainda, eu vou fazer um top 10 de vídeos pra mostrar o quão poderosa a nossa edição pode ser. E eu fiz. Pra tentar afirmar a nossa edição como a maior da galáxia. Não, YouTube não, melhor ainda. Um domínio próprio, onde eu vou expor o meu trabalho, eu vou ter uma marca própria. Como é que eu vou fazer isso? Não sei fazer site ainda tão bem. Ah, eu posso fazer com hosting. Farei com hosting! Facilmente eu vou conseguir dominar todo o universo. Porque caso você pense em dominar o mercado, eu quero fazer um portfólio online, mostrar as minhas edições, vender alguns produtos, dominar o mundo, dominar a galáxia. Eu teria que ter um domínio próprio e o hosting, ele é a solução fácil. É aqui no Brasil, tem 11 anos de mercado. O quê? 11 anos.
Mas será que tem outra plataforma de hospedagem de site que é tão boa quanto? Nós temos o selo RA1000 de excelência de atendimento do Reclame Aqui. Hostinger foi eleita a melhor empresa de hospedagem de site em votação popular. Mas você pode pensar que, eu não sei bem desenvolver sites, eu sou acostumado, sei lá, com WordPress, que é mais fácil. É uma plataforma otimizada para WordPress, otimizada! Significa que tem artifícios mais fáceis? É bem fácil criar um site na Hostinger. Mas quantos milhões de dólares eu tenho que desembolsar para ter um site na Hostinger? Tem plano a partir de R$12,99 por mês. R$12,99 por mês! É barato demais! Nunca ninguém encarou uma plataforma de hospedagem tão poderosa! Será que Hostinger é a hospedagem mais poderosa? É tudo isso que ela tem pra oferecer? Não, eu tenho mais poderes! Mais poderes! Mais poderes! Hostinger é indestrutível! Eu não sei se indestrutível é o adjetivo que a galera da Hostinger queria que eu falasse aqui, mas que é uma plataforma poderosa, e é muito. Você precisa ter o seu domínio pro seu portfólio pessoal, sua marca, venda, pra ter seu próprio e-mail, todo esse tipo de coisa. Vá logo na hospedagem mais poderosa do Brasil. Hostinger! Pra já falar do contraponto, já nesse ponto aqui, tem produções que estão mostrando pra gente que é o oposto. O maior exemplo disso hoje foi o que foi a primeira temporada do Mandalorian. A primeira temporada de Mandalorian foi maravilhosa. Mesmo pra você que tá assistindo isso aqui e não acompanha, Star Wars tinha um problema dos filmes que era tudo muito grandioso. No final, o cara tá uma frota de naves malucas que sai do chão, blá, e ele, tipo, tudo, são todos os Sith, é tudo, muito, tudo tem que ser muito. Tudo tem que ser muito. Aí os caras fizeram uma história do Mandalorian que é uma história contidinha. É quase um western do futuro. E o cara vai salvar uma criancinha que é o bebê Yoda lá. Só. E funciona. Porque as melhores histórias não são as histórias que são mais grandiosas, são as histórias que mais engajam a gente. E como é que a gente vai ser engajado pela história? Quando a coisa que acontece na produção, ela é importante para o protagonista. Tu vê, às vezes você tem umas histórias dessas gigantescas, filmes de ação, e o cara tem que salvar a humanidade, vai explodir o planeta Terra. E você acabou que você se emocionou 1000 vezes mais vendo Procurando Nemo. O que o Procurando Nemo foi salvar? Um peixinho. Não. É um peixinho salvando o outro. Fim. E ela passa uma sensação de enormidade, passa uma sensação de esforço gigante, porque aqueles desafios foram difíceis pro peixe, pro Marlin. E o Nemo era importante pra ele. O Nemo estava em risco, então ele não estava salvando o oceano, sabe assim? Tanto que quando fizeram a continuação, até acho que pensaram certo, sabe? Nemo agora voltou e temos que salvar o oceano. E não, vai procurar os pais da Dory, sabe? Mas o que eu tô querendo dizer é que o ponto principal que deveria ser o foco é você ir no que importa para os protagonistas, que não necessariamente é a paz mundial. No caso do Mandalorian, a gente criou o interesse dele logo no início, né? Já do primeiro episódio ele começa a ter empatia pelo Baby Yoda, ele vai crescendo aquela empatia e você passa a gostar dele e é isso. No final você tá torcendo por eles. É o meu filho! E eu acho que a série foi dando certo porque eles continuaram nisso. Até o final da segunda temporada, o que importava era a criança, o Grogu. E eu vou falar isso que fez o final da segunda temporada ser tão poderoso. Não o Luke Skywalker chegando lá, mas é a despedida deles e tal. A terceira temporada, o cara pode vir agora lutando contra o Império, contra a Primeira Ordem, contra Kylo Ren, contra Darth Vader, contra todo mundo. Eu já não tô tão empolgado. Por quê? Porque não é a grandeza do vilão, é o que importa pra ele era proteger a criança. Então isso era mais importante. Entra dentro do carro, seu pai! Quando eu digo importância pro personagem, acho que não é só o fato dele ter uma ligação, ele é um parente perdido, ele é alguma coisa nesse sentido, sabe? Um exemplo disso é a trilogia do Batman, do Nolan. É meio que atacar na fraqueza do herói. Que foi escalando, mas tu vê, o segundo vilão, o melhor vilão, que é o Coringa, ele não é poderoso. O Bane, por exemplo, no terceiro filme, é mais poderoso. E tu vê o quanto eles tiveram que fazer pro Bane suplantar o Coringa. Eles botaram o Bane, explodiram a cidade inteira, explodiu ponte, e isola e tal, só que o caos. Tem toda um nível de escala muito maior. O cara implode um estádio inteiro e tal, oh meu Deus. E ainda assim ele não parece tão poderoso quanto o Coringa, que é mais fraco do que o Bane, não fez tanta coisa quanto o Bane, e você sente que ele foi muito mais ameaçador do que o Bane, não sente? A gente se sente mais frágil porque o Coringa ele vai onde dói pro Batman. Ele é um cara que apelava pro caos, não tinha como o Batman quebrar ele. You have nothing to threaten me with. Ele era imprevisível, o Batman sente que não tem como ajudar e ele tá atuando com o medo das pessoas, as pessoas vão sentir medo. Ele mata, inclusive, uma pessoa que o Batman, né, que o Bruce Wayne era apaixonado. Ele acaba sendo muito mais visceral, mesmo não tendo toda aquela escala que teve no terceiro filme.
Eu não vou dizer aqui que não dá pra você fazer uma escala magnânima. Dá pra ficar bom. Eu acho que uma forma é você atacar no interesse do protagonista, a outra forma é você planejar o arco. Ou seja, você tem uma gradação. Eu tava falando de Dragon Ball. Dragon Ball, o que me parece os caras criaram uma gradação de vilões até o mais poderoso. Quando os caras venceram o mais poderoso, eles queriam ganhar mais dinheiro, produzir mais episódios, porque todo mundo tava gostando, e começaram a criar mais e mais por cima. Esse lance de escala, ele é bizarro porque chega um ponto que você vai aumentando tanto, você não vai conseguir bater isso. Ou o vilão ele vai ficar poderoso demais e você vai apelar, ou o herói vai ficar poderoso demais, né? Que é o caso do Super-Homem. O Super-Homem ele ficou tão forte que fica difícil você criar um vilão à altura dele. Tem o Zod, mas acaba que o vilão ideal pro Super-Homem é aquele vilão que pega ele onde importa pra ele. Como vai, bonitão? Uma história bem escrita do Lex Luthor. Ele não precisa ser forte como o Super-Homem, mas ele consegue ser muito inteligente e deixar o cara sem opções. Pega no coração. Tipo, eu te pedindo um like agora. Eu podia ter feito um botão gigantesco de like, feito uma animação, sabe? Para as pessoas se inscreverem no canal Gaveta. Se inscreva no canal Gaveta, que nós vamos conquistar. Mas eu tô tentando pegar você pelo coração. Talvez eu tivesse só feito uma ação junto com pegar você no coração, aí eu realmente conseguiria fazer as pessoas que estão assistindo isso aqui dar aquele like rapidinho e as pessoas que não estão inscritas ainda se inscreverem no canal. Talvez. Por isso que eu não sou um escritor de Hollywood, entendeu? Mas enfim, eu tô vendo agora, falando de anime, eu tô vendo agora Demon Slayer, né? O Demon Slayer, ele já tem uma forma bem didática de ter essa graduação de vilões que os vilões, os principais, os luas inferiores, os luas superiores, eles têm número. São os 12 demônios. Então 12, tem 12. Você tá enfrentando o número 6. Você agora vai enfrentar o número 5. Sabe assim, você sabe qual é o mais poderoso. Tem uma ordem, né? Por mais que você esteja vendo a animação e tá vendo, meu Deus, ele tá lutando com... não existe mais sangue no corpo dele, ele tá lutando, mas ainda assim, você entende que tem uma ordem até você chegar no número 1 e depois tem o 0, que é o que criou tudo, sabe? E aí você sente que se você chegar nesse ponto e o desenho tiver que continuar disso, vai parecer forçado. Tem que acabar. Aí, o que vai acontecer? Ó, mande na agora aqui, hein? Ó, vou adivinhar o futuro. Vai acontecer, a Demon Slayer vai continuar fazendo cada vez mais sucesso, porque o desenho é bem feito demais. A galera vai gostar, já tá tendo... Fizeram um parque temático aí, alguma coisa de Demon Slayer. Enfim, o negócio vai fazendo cada vez mais sucesso. E aí os caras vão ter que mudar de região. Ah, não, o vilão Michael Jackson, ele era o demônio mais poderoso aqui dessa região do Japão. Mas quando a gente vai numa outra ilha, um outro país, existe uma outra casta de vilões que são muito mais poderosos do que aqui. Aí vai ser muito maior, muito isso aqui. Aí já entra naquele modo... que é o que acontece com Marvel, né? O retcon não é uma bosta. Retcon é isso. Esse era o mais poderoso, mas é porque eu não tinha falado daquele outro, isso aqui. Eu lembro do Thor Ragnarok, tem um retcon, né? Que é a Hela. A Hela é uma excelente vilã, mas ela é um retcon. E isso irrita, né? Tipo, ó, temos aqui o Odin, que é poderoso, e o Thor, que é o mais poderoso. Não, olha aqui, ó. Quebrei o teto aqui, atrás da tinta. Na verdade, ela é a vilã mais poderosa. E aí, quando tu matar ela, vão quebrar de novo o pé no rejunte ali. Não, aqui, ó. Tá aqui. Na verdade, tem um mais poderoso. E aí, eles tentam compensar o nível de importância, colocando, por exemplo, no caso da Hela, ela sendo parente do Thor. Ela é irmã do Thor. Então, esse é o nível de importância. Mas não pega tanto porque ela não é importante pra ele. Se ela não é importante pra ele, ela não é importante pra gente. E olha que eu tô falando isso, eu gosto muito de Thor Ragnarok. Mas a Marvel, ela tá tendo esse problema agora. Eles estão querendo aumentar a escala. Então, eles estão tendo que fazer o Kang. E o Kang, ele tem que ser maior e mais poderoso que o Thanos, e não vai ser. E mesmo que seja, talvez a gente não se importe tanto. Esse é o ponto. Eu tô falando que ele não vai ser, não que ele não vai ser mais poderoso, pode até no final das contas ser, mas a gente vai se importar? Pra gente se importar, você teria que criar pontos de interesse dos heróis, coisas que você quer preservar, não necessariamente o universo. A saga do infinito, ela teve o salvamento do universo, né? Por mais que tiveram tropeços, a gente sentiu que teve uma progressão de vilões até chegar ao Thanos, né? Por mais que tiveram vários tropeções aí, sempre tem um vilão mais poderoso que o outro. Mas a gente sempre tinha a linha de chegada do Thanos. E eu acho que a gente tá falando aí, a fase 4 da Marvel ficou fraca e depois isso aqui. Porque a gente sentiu que fechou um ciclo. E sente que qualquer coisa que vier depois disso é meio que aquela embromação, a dragonização de ter mais... Não, agora esse é mais poderoso. Na verdade, eu acho que fica ainda mais fraco quando eles introduzem o multiverso, do jeito que eles estão introduzindo, porque você começa a ter menos medo de matar personagens ou coisa. Ih, o Loki morreu. É o Loki da dimensão alternativa. E a Gamora morreu. A Gamora da dimensão alternativa. Meio que tem essas compensações e ninguém morre de fato. Você perde peso, sabe assim? E é esse peso de importância que torna vilões mais temidos. E não o quanto do universo ele pode destruir, mas o quanto ele enfraquece e bota medo dentro dos heróis. I am inevitable.
Assim, tem gente que vai reclamar que os defeitos da fase 4 não foram só isso, e eu concordo, teve toda aquela precarização do trabalho, que eu falei nesse vídeo aqui, que eu falei dos efeitos especiais, esse negócio de querer abraçar o mundo e fazer muitas produções ao mesmo tempo. Mas eu só espero, e eu tô com muito medo de falar isso, que o Aranhaverso 2 não caia pra esse lance de só aumentar o perigo para todo mundo. Vamos rezar com muita fé no coração e um beijinho que eu vou deixar na sua bundinha.